saber aqui dos nomes contrários é Newton Tato, logo após Glauber Braga e Ságuas Moraes. Até para não deixar ninguém desavisado. Tá, mas ele passando, aceitando, eu vou na sequência. Isso. Tá bom. Deputado Pompeu de Matos. Tá bom. Pelo prazo de 15 minutos. Tá bom, presidente. Quero agradecer a Vossa Excelência, ao deputado Newton Tato, agradecer também ao deputado César Alum e o deputado Marcos Monte, que generosamente me concederam, porque eu tenho agora um compromisso em seguida com a Executiva Nacional do meu partido, o PDT, e eu não podia sair daqui, presidente, sem dar a minha posição relativamente a esse tema que eu interpreto como das mais relevantes para o país. E começo dizendo que eu tenho uma relação, presidente, muito próxima com as comunidades indígenas, até porque eu nasci numa terra tida e havida como uma terra indígena, onde meu pai foi assentado pelo Dr. Brizola em 1960. E ali eu cresci e vivi essa realidade. Essa terra, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Augusto, que emancipou de Palmeira das Missões, de Três Passos, lá em 1949, Dr. Walter Jobim, governador do estado, avocou para o estado uma área e acabou registrando essa área. E deixou, em nome do estado, ficou um tanto para os índios, um tanto ficou para o estado, e que depois foi colocado lá uma estação experimental fitotécnica. Em 1958, 10 anos depois, 9, 10 anos depois, o Dr. Brizola se elegeu governador e repartiu esta parte do estado em duas áreas. Uma ficou para a estação experimental fitotécnica e a outra foram assentadas cerca de próximo a 200 famílias de agricultores, cada um ganhando meia colônia de terra, 12 hectares e meia, ou uma colônia de terra, 25 hectares. Ninguém tem latifúndio. Consequentemente, meu pai lá foi assentado e ali eu cresci e vivenciei tudo isso. Ao longo dos anos, o tempo passou, o mundo arrodeou, eu virei vereador, prefeito, enfim, deputado estadual, o Colares, Alceu de Deus Colares, deputado nessa casa, virou governador. E havia uma ação, né, da FUNAI de retomada daquela área para os índios caigangue, na localidade hoje chamada São Valério do Sul. Os índios caigangue entraram na justiça, enfim, a FUNAI. O que o governo do estado fez? O governador do estado negociou com a FUNAI, negociou com as partes interessadas, e o governo do estado, o governo do PDT, do Alceu Colares, devolveu a terra que estava com o estado, onde tinha em cima dela uma estação experimental com mais de 2.000 hectares de terra. E para fazer o ato de devolução, ele me convocou e eu fui lá, em nome do governo do estado, e devolvemos a terra aos índios, mais 2.000 e tantos hectares, aumentando o que nós chamávamos de todo indígena Inhacorá, e que é o nome, como se chama aquele todo indígena, aquela comunidade indígena. Pois bem, eu conto isso para dizer que a gente tem uma relação muito próxima e vivemos ali ao lado e convivemos respeitosamente com os índios e os índios respeitosamente para conosco. Bem, o tempo passou, presidente, o mundo arrodeou e nós vimos ao longo dos anos as terras serem demarcadas em nosso país. E quem mais demarcou terra por menor tempo, com maior intensidade, chamou-se Fernando Collor de Mello. Pasmem, mas foi ele, que por menos tempo demarcou mais terra. Depois do Collor, pouca demarcação, muito pouca, e no governo, atual governo, quase nada. Discursa-se bastante, mas faz-se muito pouco. Aliás, nesse contexto, a FUNAI, na minha visão, ela, em vez de proteger os índios, ela está enganando os índios. E por isso tem que fazer uma CPI sim da FUNAI. A FUNAI gasta milhões em aluguel, a FUNAI gasta milhões em mordomias na babesca. Mas cuidar dos índios, que é bom e que é necessário e que é preciso, não cuidam. Os índios, até muitos têm terra, mas passam fome. E essa é a mais pura e absolutamente verdade. Não há uma política indigenista por parte do governo. Há um conflito e anima-se esse conflito como se isso fosse interessante para os índios.
É tão ruim que é ruim para os índios, é ruim para os bancos, é ruim para o governo, é ruim para o Congresso Nacional, é ruim para os deputados, é ruim para todos nós. Nós estamos brigando aqui para ver quem faz pior. Para ver o que é pior. Não é para ver o que é e o que pode ser melhor. Então, essa é a minha angústia e eu preciso dizer isso de forma muito transparente aqui nessa casa. Eu vou mais longe. Eu vi lá no Rio Grande do Sul famílias que receberam terras, estão lá com as terras registradas, documentadas por si, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, com mais de 100 anos de escritura. Escritura registrada, documentada. Terem que sair da terra e entregar a terra. E a terra é dos índios. Se é dos índios, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se é dos brancos aos brancos, se é dos índios aos índios. A cada um o que é seu. Agora, o que não pode é o governo alimentar a briga do branco com o índio, do índio com o branco, e é o governo que alimenta. O governo faz a parte daquele que, vendo uma discussão entre dois cegos, chega e diz para ele assim, olha, aqui eu vou te dar R$100 aqui, e você reparte com o outro, e não dá para nenhum. Aí cada um, por ser cego, pensa que o outro recebeu 100. E a briga, que era briga, vira então uma imensa de uma batalha. E se matam brigando. Por causa dos 100 que não receberam. O governo oferece aos brancos o que não dá, o governo oferece aos índios o que não deu. E os índios brigam com os brancos pelo que não receberam, e os brancos brigam pelos índios pelo que não têm. E assim o governo age. E todos perdem. Até que alguém chegou nessa briga de cego e disse, vá lá que vocês briguem. Mas de navalha não. Aí cada um pensou que o outro tinha navalha e os dois correram e terminaram a briga. Mas essa não é a saída. Essa não é a solução. A solução, deputado Zumar Serralho, é o equilíbrio da relação. Eu posso até ter dúvida se o melhor caminho é o que nós estamos tomando aqui. Mas o que é certo é que do jeito que está, não dá para continuar. Do jeito que está, os índios estão muito mal assistidos, muito mal protegidos. A FUNAI não protege ninguém. A FUNAI engana, mente. E há quem diga que a gente pode mentir para um por um dia, que é bem fácil de mentir e de enganar. Há quem diga que dá para mentir para muitos por muitos dias, que mesmo assim tu engana as pessoas. Há até quem diga que dá para mentir para todos por toda a vida, que a vida é tão curta que tem gente que morre enganado. Mas tem um para quem tu não pode mentir, é para ti. Imagine tu mentir para ti, mas bota mentiroso. O que é pior, tu acreditar na mentira que tu te mentiu, mas bota bobo. E nós estamos nessa fase de mentir para nós e acreditar na mentira que nós mesmos mentimos para nós. Vamos parar com isso. Esse é o meu drama. Eu vou dizer aqui, eu vi palavras aqui de colegas do PT, líderes importantes, dizendo que é a PEC da morte. Olha, com todo respeito, é falta de argumento, é falta de respeito para com seus colegas e para consigo mesmo. Nós temos que discutir os temas com responsabilidade e com seriedade. Tem 268 áreas em litígio aí no Brasil, não resolve. Em relação aos quilombolas, mais de 1.000 não resolveram nenhuma. Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, tentei intermediar alguma, nenhuma saiu. Nada, não fazem, não querem fazer. E reclamam de quem possa ter vontade e interesse em que seja feito. E essa absolutamente é verdade. Aliás, eu quero pegar aqui um exemplo, presidente Nilson Leitão, da maioridade penal. E aí eu quero que o PT faça um raciocínio e um exame de consciência. Nós brigamos nessa casa para mudar, e eu sou contra a diminuição da maioridade penal e votei contra. Mas nós brigamos nessa casa para aumentar o tempo de internação no ECA. Brigamos por uma semana, um mês, 2 meses, um semestre, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, uma década. E o PT sempre contra. Nunca mudaram. Nunca deixaram mudar. 1 mês, 1 ano da pena do ECA. Aí o resultado, a pressão foi tão grande que veio de fora, não deixaram abrir a janela, arrombaram a porta, e aí querem mudar a Constituição, e vão acabar talvez mudando a Constituição, mudando a maioridade penal. Se a gente não negocia, se a gente não dialoga, se a gente não equilibra a relação, a fórceps, nada se resolve. Nada. O mundo é feito de homens e mulheres em ideias medianas. Nós mesmos moramos nos meridianos. Poucos moram no norte e poucos moram no Polo Sul, até porque são extremos e gelados. Nós temos que encontrar o caminho, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Por isso que eu acho que nós temos que ter uma solução, deputado Zumar Serralho.
O Congresso Nacional tem a sua responsabilidade, mas eu quero dizer aqui bem claro, para que não esteja incompreensão. O Congresso não vai demarcar terra. Vamos deixar claro aqui, deputados do Barcerralho. O Congresso não vai demarcar terra. Quem demarca é o governo. O Congresso vai dizer se está bem feito ou se está mal feito. Vai dizer se concorda ou se não concorda. Vai ser o ponto de equilíbrio. Vai aprovar aquele projeto de demarcação que o governo realizou, obrou. Ou seja, é mais uma segurança. Outro. Hoje tu pode ter um governo de esquerda, amanhã tem um governo de direita. Esse Congresso não é nem de direita nem de esquerda. Ele tem os dois sempre. Porque o governo tem um viés. O Congresso, ele é plurimo. Aqui tem todos os partidos, todas as matizes, todas as cores, todos os sentimentos e toda a representatividade. Até um pode ser maior, outro pode ser menor, mas cada um tem um pouco aqui dentro. Então eu vejo o equilíbrio no Congresso Nacional. Quero dizer para os irmãos índios e para os irmãos negros, e eu me criei no meio de uma família de negros, aliás, que me criaram quando fui morar na cidade, como filho de um colono que saiu lá do interior. Eu quero dizer assim, que ninguém está aqui para prejudicar índio, para prejudicar negro, para prejudicar minoria. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Nós temos aqui para olhar com carinho, com respeito, a vontade aqui de fazer mais e fazer melhor e com responsabilidade. Mas é preciso pacificar essa situação. Em guerra, em luta, nós não vamos resolver. Vai ser ruim para o país, ruim para os brancos, ruim para os índios, ruim para os negros, ruim para todos nós. Eu mesmo, presidente, apresentei nessa casa aqui uma PEC que lá o seu tempo foi arquivado e hoje apresentaram de novo. Eu deixei de ser deputado por 4 anos, fiquei fora, estou de volta, para que, no mínimo, quando houvesse a integralização de uma área para as comunidades indígenas ou para as comunidades quilombola, quem tinha o título de domínio, a escritura, ele tivesse que ser indenizado. Não é possível que tu fique ali 20 anos, 30 anos, daqui a 40 anos, 50, sem perca a terra e fica tudo por isso mesmo. E quem define se a terra é desse ou daquele é a justiça. E a justiça é o poder judiciário, e o poder judiciário é um ente do governo federal. E o governo, a nação, tem que indenizar esse cidadão. Se tem que reparar os índios, não pode matar o branco. Não adianta vestir um santo e desvestir o outro. Tira do branco para dar para o índio, tira do índio para dar para o branco. Não é justo nenhum e nem outro. Todos somos humanos, seres humanos, e como tal, irmãos e brasileiros. E alguns, inclusive, até misturados. Porque essa é a realidade da nação brasileira. Por isso, presidente, eu tenho bem clara a compreensão de que nós temos que achar um caminho, uma alternativa. Eu sei que aqui é uma votação. Lá no plenário nós podemos fazer os ajustes necessários. Eu quero pedir aqui, mais do que nunca, respeito recíproco entre um e outro. Porque nós temos que fazer essa PEC avançar, evoluir. Chegou-se até aqui, mas dá para ir mais adiante. Dá para melhorar, dá para qualificar, dá para ampliar, dá para ajustar, dá para aperfeiçoar, dá para emendar, dá para fazer uma série de coisas. Não quer dizer que o que sai daqui da comissão vai ser desse jeito que será aprovado. Mas aqui, eu diria assim, é um desenho, é um retrato, é um esboço. É algo que nós nos inspiramos para que a gente possa fazer os ajustes. E eu tenho confiança no deputado Barcerralho, como jurista que é, pela história que tem, pela respeitabilidade que tem nessa casa, e acho que nós podemos depois dar as contribuições necessárias para fazer os aperfeiçoamentos, para não prejudicar índio, não prejudicar o negro, não prejudicar o branco, para que nós tenhamos respeito pelo cidadão, pela população, pela cidadania, pelo povo brasileiro. E para mim concluir, presidente, dizer muito claramente, tem uma PEC, essa não é minha, mas a ideia inicial era minha lá atrás, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça para indenizar quem perder terra. E não é justo um cidadão que perca a terra não ter a sua indenização. Eu sei que está ali a alma, está ali a história, está ali a memória, mas a pessoa sendo indenizada do seu patrimônio, ela compra um outro patrimônio ali. E eu dou exemplo disso, a questão das terras afogadas, das terras alagadas, onde são feitas usinas hidrelétricas. Muita gente estava lá na beira do rio, foi indenizado pela terra, comprou uma outra terra melhor e está produzindo muito mais e está muito mais feliz. Então é uma questão de diálogo, de conversação, de interatividade, de respeitabilidade, respeitar esta relação. Isso que está faltando. Esse respeito que está faltando, que a FUNAI não tem para com os índios, que a FUNAI não tem para com o branco, e estimula a briga dos dois, e os dois não têm que brigar.
Os dois têm que se respeitar e conviver junto. Porque o branco estando bem é bom para o índio estando bem é bom para o branco. Porque os dois são irmãos na sua essência, nós somos todos, com certeza, brasileiros. Essa é a nossa posição, presidente. Muito obrigado. Grande deputado Pompeu de Matos.